Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula. E esse tema é muito importante. Berberina, você já ouviu falar? Prescreve? Tomou? Indica muito ou pouco para o seu paciente? Hum? Será que ela é interessante no detox? Devemos, para todos os pacientes, ou pelo menos a maior parte deles, indicar berberina na detoxificação? Isso que eu quero te mostrar hoje. Seja bem-vindo mais uma vez. Ótimo! Para quem não me conhece, quem está chegando agora no canal, prazer, sou a doutora Juliana Ribeiro, farmacêutica clínica integrativa. Eu estou na área integrativa há 26 anos e na farmácia como um todo há quase 3 décadas. E a minha missão aqui é estudar, estudar, estudar para te ajudar a aplicar no seu negócio integrativo. E não só em questão de prescrição, hein? Te ajudar a estruturar esse negócio como um todo, desde a gestão até mesmo parte de técnicas de vendas e prescrição, que nem agora. Vamos falar assuntos muito importantes hoje da berberina. Fique comigo até o final, que também terá referências científicas nesse material. Ótimo! Dia 29 de agosto teremos mais uma edição, sempre com modificação, atualização, melhoria contínua, com certeza da nossa imersão Negócio Integrativo. Link aqui abaixo, por favor, para você estar participando dessa nova edição da imersão Negócio Integrativo. Então vamos lá. Berberina, ele é uma planta medicinal que serve para muitas coisas. E no detox, o quão importante ela é, ou não é tão importante assim? Compartilhando aqui esse material bem robusto que eu fiz para você. O que podemos chamar corretamente de detoxificação? Como a berberina atua? Quais benefícios foram demonstrados em seres humanos? Porque os estudos apresentam resultados divergentes. Quais pacientes podem se beneficiar da berberina? Em quais situações ela pode trazer mais risco que resultado? Tudo isso eu quero falar nessa aula de hoje. Preparado? Preparada? Tem um caderno de anotação aí. E, por favor, deixa o seu like para ajudar a divulgar o canal. Se inscreva-se, ative o sininho, tá? Inscreva-se, ative o sininho para você estar recebendo sempre as notificações em tempo real. Ótimo. Para falar, berberina, é interessante no detox, vale a pena ou não? Nós temos que ir mais a fundo. Qual é o fundo do conceito? Entendeu que é detox. Aqui não é uma aula propriamente de detox, mas eu tenho que te situar nessas fases do detox. Então, são 3 fases. A fase um envolve diversas enzimas, citocromo P450, entre outras enzimas. Temos a fase 2 que é a rota de conjugação, tem as reações de conjugação, e a fase 3 que é a parte da excreção. Fezes, urina, ok? Então, veja bem, tudo aquilo que nós damos para o nosso paciente, seja parte de alimentos, suplementos, medicamentos, tudo aquilo, o metal que você ingere, um parasita, tudo vai passar pelo fígado quando for uso oral, ingesta. E tudo isso o fígado vai dar conta o quê? De segregar, de inativar, transformar, que nós chamamos de biotransformação, a metabolização acontece aqui. E nós precisamos de ingredientes ativos. A berberina, nesse caso, o que que ela pode influenciar nessa rota? Isso que eu quero te mostrar. Olha a fase um. Nesses primeiros minutos de aula eu já vou falar isso, a fase um. A fase um é muito importante, onde tudo aquilo que nós ingerimos, nosso paciente ingere, vai passar. Então, a fase um, nesse caso da berberina, ela tem grande ação. Prospecto positivo ou não. Será que vale a pena no detox? Olhando aqui para a fase do citocromo P450, entre outros, essa fase um. Continuamos. Pense que um protocolo detox coerente, e olha que eu dou muito curso de detox, fazem 6 anos que eu dou cursos para profissionais de detox, e ainda, hein? Eu trabalho com detox há mais de 10 anos. Todo paciente aplica o detox, mas de uma forma coerente. Isso que eu quero falar para você aqui. Então, não é quanto mais fórmulas na prescrição, melhor. Quanto mais ativos dentro de uma formulação, melhor. Nem sempre. O que nós temos que considerar são questões chaves aqui para o nosso paciente. Qual a exposição que nós queremos reduzir? Pensando na questão de detox. Eu estou te situando o detox primeiro. Chega junto, vem comigo aqui nessa aula, tá? É uma aula muito importante porque é uma aula que eu quero aprofundar ao máximo contigo
Falando em detoxificação, berberina é um dos ativos mais utilizados e pegando no universo detox, pensando que detox é o planeta Terra e berberina é um país desse planeta. Qual a exposição naquele organismo do nosso paciente que nós queremos reduzir? É parasitas, é metais, é radiação, agrotóxicos, substâncias químicas diversas? Existe comprometimento já que ele te traz isso na consulta hepático, renal, intestinal? O paciente evacua todos os dias? Qual a escala de Bristol essa evacuação? Como está a hidratação e a ingestão proteica desse paciente? A dieta dele como um todo. Tem deficiência nutricional? Está entrando com suplementação? Há resistências insulínicas, esteatose, inflamação metabólica? Ele está usando medicamentos? Outros suplementos? E sim, quais? Existe risco de interação? Esse risco eu quero falar aqui na aula hoje. Então, não existem nessas minhas pesquisas bons ensaios clínicos demonstrando que a berberina aumente diretamente a eliminação inespecífica de toxinas ou metais pesados, metais tóxicos em seres humanos. Então, por que ela está em protocolo detox? Ah, então a berberina, eu vou contar com ela para detox em si, em especial de metais, agrotóxicos, substâncias químicas? Não, não tem estudo robusto para isso. Então, por que eu fazer essa aula com esse tema, Juliana? Nós estamos perdendo tempo aqui? Vamos até o final? Você fica comigo até o final? Tem coisas muito importantes nesse processo. Agora situei você no detox. Vamos te situar na situação da berberina, desta planta medicinal. A berberina, ela é uma substância reconhecida como alcaloide, isoquinolínico. Tudo bem, para você saber, não precisa memorizar tudo isso. A planta que tem maior concentração é Berberis vulgaris, mas tem a espécie Aristata também. Tem o Coptes chineses e Hydrastis canadenses, ok? Na maior das. Na indústria farmacêutica, quando você manda manipular, prescreve uma berberina, tá vindo a maior parte dela no mercado Berberis vulgaris para a sua atenção. Então, é o seguinte, ela possui uma biodisponibilidade oral bem baixa, tá? Não é alta. Então, essa biodisponibilidade que vai fazer a diferença das formas farmacêuticas quando você escolhe para prescrever. Uhum. Porque isso vai ajudar na maior absorção ou não. Então, ela encontra no mercado para você prescrever. E você muitas vezes prescreve, já sabe. Extrato vegetal, que é mais concentrado, berberis vulgaris, extrato vegetal, X% de berberina, não é? Então, ela encontra-se nisso daí. Pode encontrar também no mercado o cloridrato de berberina. A berberina é marcador isolado. Nanotecnológica, mais difícil no Brasil, mas pode existir, tá? Com essa globalização pode existir. E berberina combinado com outros componentes como ácido urso-dexo desoxi... Desculpa aí, trava-língua. Urso-desoxicólico, tá? Exato, que tem estudos muito importantes aí, potencializando a ação da berberina quando combinado com esse ácido. O ácido urso. Ok. Então, isso daí para sintonizar. Bom, particularmente, eu no meu detox, eu gosto muito de prescrever a berberina por 30 dias. De que forma? Não encapsulada, numa mescla de tinturas vegetais. Se você quiser, eu tenho aula aqui de tinturas antiparasitárias que inclui berberina junto. Então, calma lá, te situando, não vou te confundir. A berberina é interessante para parasitas? Não, mas ela está dentro da composição da tintura. Então, eu faço o blend de 7 fitoterápicos, o qual a tintura de berberina está dentro desse processo. E você vai entender até o final da aula por quê. Eu vou te explicar o porquê que eu coloco, tá? Então, vai guaçatonga, jatobá, essa é a minha formulação, nogueira, extrato de nogueira negra, alosna, hortelã, cravo, que é a tintura aí, limpeza intestinal, hepática, até coentro vai, quelante de metais, mas não é só isso, detox, antes fosse. Ela também faz parte, isso que eu quero te mostrar, perfeito? Joia. Continuando aqui no nosso contexto. Então, por que a berberina? Se ela não é tão assim um agente detoxificante master. Isso que eu quero te mostrar nesse conceito aqui da aula, tá? Continuando a nossa linha de raciocínio, tem 5 mecanismos de ação que é importante você olhar do seu paciente, e eu vou te dizer 7 questões chaves ainda para você olhar nele, que pode contribuir sim a berberina na detoxificação. Por exemplo, ela ativa a MPK, que é muito importante,
para nossa rota energética celular, aumentando a captação de glicose, oxidação de ácidos graxos, diminui a hipogênese hepática. Ainda, ela controla glicemia. Por isso que ela é chamada Ozempic natural. Já ouviu falar do Ozempic natural? Berberina. Mas será que ela é mesmo? Até o final da aula nós vamos desmistificar isso. No último slide, vamos desmistificar isso. Então vamos lá. Ela diminui a produção de hepática de glicose, tá? Neoglicogênese, aumenta a sensibilidade à insulina, então é muito interessante para quem tem resistência insulínica, melhora, ok, dos índices OMA e R, quando está muito elevado, ele continua, ele ajuda a baixar a síndrome metabólica, resistência insulínica, portanto, ok? E ele auxilia muito em síndromes metabólicas. O terceiro, metabolismo lipídico. Olha, que santo fitoterápico que é esse marcador, né? Esse marcador das plantas é muito importante, a berberina. Ele aumenta receptores para LDL, depuração de LDL também. Diminui colesterol. Olha aqui, olha. Diminui colesterol. Então, ele pode ser usado coadjuvante às estatinas e modula a síntese de lipídio. Quarta função dela, bem fundamentada. São funções muito fundamentadas em artigos científicos. Altera a composição da microbiota, modula os ácidos biliares, interfere na barreira intestinal e mudanças muito favoráveis de permeação, desbiose, processos inflamatórios gerais desse lumen intestinal, desses enterócitos. E ação também anti-inflamatória. Então, ele modula muito bem, principalmente a questão da nossa imunidade, processo inflamatório aí ativo, tá? Inato, o nosso inato. E, com isso, modula NF, kappa beta e também LPS. Diminui citocinas pró-inflamatórias, então ele controla o processo de inflamação. Eros, espécies ativas de oxigênio. Ali, na etapa, quando nós voltamos e pensamos na detoxificação, que é produção de radicais livres, Eros, espécies ativas de oxigênio, ele modula isso. Você fala, Juliana, mas isso é um santo remédio, isso serve para todo mundo? Será? Vamos ver aí os benefícios, né? Todo mocinho tem o seu lado bandido da história, isso que eu quero mostrar na aula de hoje. E possível redução, carece mais estudos, mas possível redução de PCR, que é um marcador excelente inflamatório no organismo. Importante, plausibilidade biológica, ou seja, todas as ações, não significa benefício clínico universal. Aqui eu quero te mostrar nessa aula. Tem muitos pontos que nós temos que revisar com o nosso paciente. A resposta depende do paciente, da dose e dedicação, perfeito? Ótimo. Então, quando pode fazer sentido no protocolo integrativo utilizar a berberina? Quando o paciente tem um ou mais alvos objetivos, resistência insulínica, alteração de glicemia, hipertriglicemia, ou seja, triglicéridos elevados, HDL aumentado, HDL não, desculpa, gente, LDL aumentado, ok? Síndrome metabólica, inflamação de baixo grau, como a maioria de nós temos, para não falar todos nós temos, e disfunções intestinais. Então, isso faz muito sentido colocar berberina no protocolo. Encaixou nesses alvos? Pense berberina, ok? Pense berberina. Então, a berberina isolada, ela vai melhorar todos esses pontos sozinhas? Não, ela é coadjuvante. Isso que eu quero trazer para você. Olha a alimentação desse paciente. Não sou nutricionista, não tem problema, indique uma. A atividade física está em dia? Sono. Manejo do estresse. Bebidas alcoólicas. É importante reduzir o álcool. Neste momento de tratamento, sim, reduz o álcool. Investigação de medicamentos que eu vou falar no final da aula. Tem muita coisa, hein? Ainda. Tem muita coisa para acontecer. Mas é uma aula bem objetiva, você está vendo? Alguns medicamentos, eu vou explicar até no último momento da aula que devem ser banidos o uso de berberina. Atenção. Principalmente aqueles que incluem atividade de citocromo P450 e seus anexos. Então, acompanhe. Berberina não é para ser tomado ali na prateleira de mercado, na loja de produto natural, sem acompanhamento. Você, profissional, tem que acompanhar o seu paciente, em especial nos primeiros 60 dias de uso de berberina. Quando ela pode não valer a pena? Atenção, atenção aí, alerta. A berberina não pode ser uma boa escolha quando não existe alvo metabólico definido, quando isso não está definido muito bem no seu paciente. Aqui, ó, tem resistência insulínica? Não. Alteração glicêmica? Não. Tá com dislipidemia? Não. Síndrome metabólica? Não. Disfunção intestinal severa? Não. Então, para que berberina? Por favor, tem outras estratégias melhores, ok?
Então, ela não é uma boa escolha quando o paciente não tem esses alvos definidos, ou o paciente está apresentando no dia do seu atendimento ou náusea, diarreia ou constipação. Não use nesse momento. Vá tratar a função hepática, vai tratar disbiose, outros manejos. Até se seu conselho de classe permitir, às vezes vai ter que entrar assim com antibiótico, no caso de uma diarreia, a gente não sabe se é uma infecção, tá? Se seu conselho permitir. Quando a polifarmácia sem análise de interações, que é o último slide que eu vou falar sobre isso. Se o paciente possui baixa ingestão alimentar ou risco de hipoglicemia, poxa, a berberina é hipoglicemiante. Se o paciente tem esse risco de hipoglicemia, esquece. Se o objetivo é emagrecimento rápido, vamos lá. Berberina, ele não substitui caneta. Berberina não é caneta emagrecedora, por favor. Então, cuidado com falsas promessas e que você publica nas redes. Ou quando pretende substituir medicamento prescrito, o hipoglicemiante, por exemplo, por berberina. Não é o caso, até porque nós temos que ter ética também para esse profissional, não é? Quem está gestando ou pretende gestar, as tentantes aí, atenção, atenção na hora de prescrever berberina. Ou quem está amamentando também não deve utilizar berberina. Então, a berberina é uma substância bioativa natural? É, mas tem efeitos farmacológicos bem fundamentados e rigorosos. Não devemos mesmo largar o paciente, acompanhar o paciente quando você prescreve, ok? Muito monitoramento, em especial nos primeiros 60 dias. Até vale aí para a questão de hipoglicemia. Berberina isolada não tem sido relacionada de forma convincente à elevação das transaminases hepáticas, ou até mesmo lesão hepática clinicamente aparente. Então, por exemplo, bom, Juliana, já que ela vai influenciar diretamente na primeira fase do detox, ela também pode alterar TGO, TGP, gama-GT. Será que ela vai alterar transaminases? Nem sempre. E também ela não vai lesionar o fígado. Mas então, por que esse acompanhamento? Você vai entender no final. Por que esse acompanhamento tão rigoroso? Apesar dela ser uma substância natural. Aqui estou dizendo, ó, não significa risco zero, tá? Especialmente em produtos combinados, contaminados sem controle de qualidade. Por que que eu resolvi colocar isso? Porque se você abre marketplaces integrativos queridos do meu coração, está cheio, mas está cheio de berberina a 1,99, que não tem registro. Cuidado! Isso com qualquer suplemento. Eu estou aproveitando essa aula porque eu tenho berberina, mas qualquer suplemento, cuidado com riscos nos seus pacientes. Por favor, cuidado. Tá aí da onde foi colocado, tá? Bom, dose usual de 500 miligramas a 1.500 miligramas ao dia são os artigos que eu pesquisei. E também nas literaturas, compêndios oficiais de fornecedores e distribuidores para ser prescrito. Não é para tomar de uma vez só 1.500 miligramas ao dia, ou seja, 1,5 gramas. Deve-se fracionar de 2 a 3 administrações durante 8 semanas, que, ou seja, 2 meses, por isso que eu falei monitoramento de 2 meses, e em alguns casos mais severos, até 6 meses direto, pode-se usar nas literaturas de referência. Fora isso, interrompa, tá? Além de 6 meses, interrompa. Por favor, combinado? Joia! Vou trazer as literaturas pesquisadas no último slide também. Quero falar sobre 7 perguntas essenciais que você deve perguntar ao seu paciente, que é o nosso algoritmo clínico, antes de prescrever, antes de saber se deve utilizar berberina no seu paciente, tá? Antes de você colocar no seu protocolo, na prescrição, faça essas 7 perguntas. Qual que é o alvo clínico? Qual é o alvo clínico dessa minha paciente? Glicemia? Resistência insulínica? Lipídios? Inflamação severa? Intestino? SIBO, SIFO? Uma desbiose severa aí. Outra questão, que está bem regulamentada, a terapêutica da berberina nesse caso. Segunda pergunta: existe alteração comprovada? Não trate apenas suposições, porque você viu internet de qualquer jeito, tá? Esse caso que você identificou no seu paciente, berberina atua? É isso daí. O paciente utiliza medicamentos. Faça uma conciliação completa que eu já vou trazer para você alguns alertas de medicamentos, fármacos que não deve utilizar. Essa questão 2 também de interação comprovada, eu vejo que é muito interessante você realmente ter certeza
que esse paciente tem resistência insulínica com exames recentes, que ele tem uma dislipidemia alterada, tá bom? Isso também é bem importante. Quarta questão aí para ver se berberina faz parte do protocolo. Há contraindicações ou vulnerabilidade? Então considere as tentantes, ou geralmente as gestantes também, amamentação, função hepática, renal, pacientes que têm alguma disfunção hepática a ponto metabólica de ser comprometida, tá numa hepatite, uma cirrose, tá? Até mesmo um hemangioma, tem que verificar essa necessidade de colocar berberina. É natural, mas ele é potente, então cuidado. E até mesmo paciente de doenças renais. Uhum. Quinta consideração: quais marcadores vamos acompanhar? Então, tem marcadores que eu vou colocar aqui. Quais marcadores nós vamos acompanhar? Define esses marcadores antes de iniciar, ok? Qual será o período teste terapêutico? Então, sempre prescreva berberina. No meu protocolo detox são 30 dias e nada mais. Pode reparar. Meu protocolo detox, quem fez o curso, quem me segue, quem sabe do meu protocolo, são 30 dias e pronto. Acabou. Não é para usar longas datas. E nós falamos que os estudos dizem 60 dias, no máximo até 6 meses, em casos muito pontuais, ok? É isso aí. Então vamos lá. Que marcadores que nós vamos acompanhar? Já vou falar para ti, ok? Com esses marcadores, você vai definir o sétimo. Qual é o critério de continuidade ou suspensão imediata da berberina? Se não existe critério-alvo, se os marcadores não estão condizentes, por ter necessidade de suplementar, então para quê? Isso, estou falando do tema de hoje, berberina, mas vale para tudo quanto é fitossêutico, fitoterápico, suplementos. Se não há necessidade, não é porque está na moda, porque o paciente quer, por favor, gente. Né? Temos muitas coisas aí importantes para estar regulando na vida do nosso paciente, ok? Quais marcadores devemos analisar? Tá aí. Glicemia e jejum, hemoglobina glicada, dá um print aí. Ou dá um pausa nessa aula para você escrever. Insulina, verificar índice de OMR, importante, a partir, tá? Ser 1,90 para menos. Então, o OMA-IR é importante 1,9 para menos, para baixo. Colesterol total, como que tá? Tanto total, HDL, LDL, os TGs, transaminases. Aí, se você faz esse tipo, né, bipedância, muitas vezes a nutricionista, um outro profissional que já tem esse aparelho, verifica também a questão não só disso, mas circunferência abdominal, pressão arterial, se está correta. Se tem sintomas gastrointestinais, toma atenção, ok? Adesão alimentar, como é a dieta? É uma dieta de alimentos que são alimentos mais favoráveis, aquele tipo de acometimento que aquele paciente está te trazendo. E se não, se você não for nutricionista, integre, indique uma nutricionista. E medicamentos concomitantes, o que nós temos que olhar nesse processo? Isso daqui, ó. Pacientes que já usam hipoglicemiantes, os diabéticos, cuidado, não devemos indicar berberina. Pacientes que fazem muito tempo de jejum, cuidado, nós não devemos indicar muito tempo berberina. Ou uma dose menor, de vez ser 500 miligramas mínimo dia, 200 miligramas. Quem utiliza antihipertensivo, ele pode aumentar, tá? Ele pode aumentar a atividade desse fármaco, desse antihipertensivo, induzir a hipotensão, baixar a pressão demais. Anticoagulantes e antiagregantes. Toma cuidado também com essa questão. Inclusive quem usa tacrolimus e ciclosporina. Por quê? Porque medicamentos que são metabolizados via citocromos P450, entre outros, como citocromo P 3A4, citocromos P 2D6 e o P2C9, tá? Que está ali junto da categoria da fase 1, junto com o citocromo P450, esses medicamentos que eu citei, antidiabéticos, antihipertensivos, anticoagulantes, antiplaquetários, né? Que são antiagregantes, ciclosporinas, tacrolimus, eles vão tender, ok? De alterar a biodisponibilidade e a concentração sérica. E com isso, alterando a concentração sérica, vai diminuir a atividade desses medicamentos. É perigosíssimo, tá? Como acontece com o anticoncepcional, quem toma cava-cava. Quem toma erva de São João, que é o hipérico. Tem que tomar muito cuidado,
Uhum. Pacientes polimedicados, olhe cada situação dele, ok? Isso, claro, estou falando de doses de 500 miligramas, que nem, por exemplo, nas tinturas detox, quando eu utilizo lá 50 miligramas, é um complemento, não precisa desse espanto todo. Agora, doses de 500 miligramas para cima, é importante avaliar isso aqui que está nessa caixa verde. E ainda indivíduos, pacientes com doenças cardiovasculares e uso de antiarrítmicos, porque também vai utilizar essa via da fase 1 de metabolização. Olhe cada situação, olhe, olhe. Nós estamos numa era muito fácil, na era digital, o qual nós podemos entender todo esse processo, né? Nós podemos entender aí como qual medicamento interage com o quê. Muitas vezes, Juliana, mas para mim é difícil, eu não sou farmacêutica. Ou mesmo aqueles, eu sou recém-formada, eu não estou entendendo muito do processo. Hoje aí tem tanto as minhas aulas aqui que você pode tirar muitas dúvidas, e temos também rede de apoio, né? As IAs aí, plataformas nos ajudando, artigos nos ajudando, sempre com referências, banco de dados. Fique agora aí com o último slide, que esse último slide você pode dar um print nas referências que eu tirei para essa aula. E a semana que vem, nós vamos falar a respeito do NAC. N-acetilcisteína. Ele é importante assim para o fígado? Ele é um suplemento indispensável para nós estarmos ajustando, especialmente na primeira consulta com o nosso paciente? Como que você vê isso? Eu quero falar o próximo tema, terça-feira que vem, inédito, de NAC e a sua importância no organismo humano. Até breve, fique aí com esse slide. Neste contexto, berberina é importante ou não para o detox? Como que você vê esse processo? É isso aí. Vamos falar que depende do contexto. Tá aí as referências que foram utilizadas para a aula de hoje. Então, avalie o contexto do seu paciente antes de você prescrever qualquer ativo, mesmo que por mais natural que seja, como é o caso da berberina. Forte abraço. Agora sim me despeço. Até a semana que vem com mais um tema inédito NAC.